paz a todos meus irmãos que acompanham aqui o canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos. Se você estiver gostando dos vídeos, dos estudos, se inscreva no canal para que você não perca a notificação dos próximos vídeos, né? Deixe o seu like, né? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas venham a ser alcançadas, para que mais pessoas venham acompanhar esse estudo da Palavra de Deus, né? Estamos na série As Duas Casas de Israel Simplificada, né? Nós já fizemos a primeira parte, os patriarcas, e estamos na segunda parte, os profetas, né? Vamos direto para o assunto, sem mais perca de tempo. Vamos continuar de onde nós terminamos o vídeo anterior. Eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 37, versículo 26, depois nós entramos no profeta Oséias. Ezequiel 37, 23, nós já lemos no último vídeo, mas vamos ler no começo desse, né? Também. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Essa é a primeira leitura. E nós vemos aqui que o profeta falou, no final do versículo 23, assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Né? Quando nós chegarmos no profeta Oséias, nós vamos ver algo parecido com isso aqui, né? Onde depois da contaminação, depois depois do povo ter se rebelado contra Deus, Deus os abandona, mas no mesmo lugar em que Deus os abandona, Deus faz a promessa, né, de eles ser o povo de Deus, né? Vamos sem perca de tempo para Oséias. Capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos ver muitas revelações desse profeta. Lembrando que o estudo sempre vem falando de um povo e de povos, né? Um povo em Abraão, e de Abraão sairia, né, nações, ou seja, duas casas, né? Nós já vemos até aqui o significado disso, né? Oséias capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Nós vemos aqui que a palavra dirigida a Oséias foi nos dias, né, de Jeroboão, né? Ou seja, no dia em que os reis, as casas já tinham sido divididas, e Jeroboão era o efraimita, que era o rei que governava as 10 tribos, né? Versículo 2: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Deus pede que o profeta tome uma mulher de prostituição para mostrar para as 12 tribos, duas casas, né, que o povo tinha se desviado, tinha se prostituído contra Deus, né? A figura do profeta Oséias era mostrar exatamente isso, que Israel tinha pecado contra Deus, adorando a outros deuses, né? Então Deus ia abandonar todo esse povo, certo? Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Jezreel, irmãos, significa Deus semeia, né?
Vou colocar aqui para você o significado do hebraico. Deus semeia. Gisrael representa a figura daquele que semearia o evangelho, daquele que vinha para restaurar esse povo caído, certo? É uma figura, não é o filho de José que restaura, mas a figura daquele que é o Messias, que semeia o evangelho, que através da semeadura do evangelho, as nações serão unidas, as duas casas em Cristo se tornarão um povo e o Israel será restaurado, correto? Versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, disse-lhe o Senhor a Oséia, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Deus desfavorece a casa de Israel, as 10 tribos que foram lançadas sobre as nações. Quando nós continuamos em 1 Reis capítulo 11, 12, 13, na sequência, nós vamos ver que Jeroboão fez que todos os povos pecassem contra Deus, adorando a outros deuses, fazendo imagens de outros deuses nos altos de Israel, fazendo poste ídolos, né, adorando a deuses pagãos, aos deuses dos filisteus, adorar a todo tipo de Deus. Então Deus já está avisando que no nome da filha de Oséia, Deus ia desfavorecer as 10 tribos, né? Elas não seriam amparadas por Deus, né? Porque eu não tomarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, né? Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Deus desfavorece as 10 tribos, mas ele ainda continua suportando o pecado da casa de Judá, porque Deus preservava Judá, porque o Salvador, o Messias, o Cristo, em que restaurava de novo Israel, trazia restauração, ele viria na casa de Judá, certo? Mas Deus preservou até a vinda do Messias. Depois Deus também vai dizer aqui no terceiro filho de Oséias o significado da casa de Judá. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo. Lo-Ami, né? Você pode estar lendo na sua tradução, vai estar Lo-Ami, né? Tem umas que já está não meu povo, né? Lo-Ami, que significa não meu povo, né? Porque vós não sois meu povo. Ou seja, aqui é a segunda casa, a casa de Judá. A casa de Israel foi desfavorecida, agora a casa de Judá também, depois que veio o Messias, também eles entraram no mesmo pecado da casa de Israel, das 10 tribos, e também Deus disse que eles não seriam mais o povo. Mas só que Deus tem uma promessa desde Abraão. Deus tem uma promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas. E todas essas coisas aconteceram e Deus enviou o seu Salvador, certo? Deus já tinha prometido que o seu Salvador restauraria Israel. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Né? Agora nós lembramos do que nós lemos em Ezequiel, né? Vamos para o versículo 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. A promessa de Deus para restaurar esse povo alcançaria no futuro, é onde Deus abandonou por causa do Messias que ele enviou para restaurar Israel, porque a promessa foi feita a Abraão e a Cristo, né? Cristo era o restaurador quando Israel se corrompesse. Por causa dessa promessa, depois de Deus ter desfavorecido, depois de Deus ter abandonado o povo, as 12 tribos
2 mais 10. Agora Deus disse que no mesmo lugar, no mesmo povo, no mesmo Israel, na mesma promessa, onde não era filho, vocês vão ser chamados filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, na série das 2 casas de Israel, eu vou citar o que Paulo falou sobre isso. Não vou falar agora. Vai ficar para o vídeo da Nova Aliança, para vocês verem o que Paulo estava falando acerca que o profeta Oséias falou, certo? O último versículo é o 11, para nós encerrar. Os filhos de Judá, preste atenção, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Quando nós estivermos na série do Novo Testamento, eu vou mostrar para você o que Paulo escreveu acerca desse assunto. Em Efésios capítulo 2. Os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Grande é o dia em que Deus semeou o evangelho e alcançou pessoas judaicas e alcançou também pessoas gentílicas. Que talvez você que esteja me assistindo, a maioria, porque aqui para o lado do Brasil, a maioria são gentios, que não tem descendência de Abraão. Não que não tenha descendente de Abraão, que eu creio também que tem, mas a maioria são gentios, e que se converteram, se chegaram a Cristo, por causa do dia que Deus semeou em Cristo Jesus o Evangelho, depois de Cristo os apóstolos, até alcançar eu e você. E ele diz, os filhos de Judá, uma casa, os filhos de Israel, 2 casas. Os filhos de Judá, uma casa com 2 tribos, aquilo que nós já estudamos nos vídeos anteriores. Os filhos de Israel, 10 tribos, outra casa. Se congregarão juntos não é separado, tá? Deus não está tratando com o gentio e depois que os gentios forem arrebatados, ele vai tratar com o povo judeus, não. Eles se congregarão hoje junto até a vinda do Messias, a volta de Jesus, para que Israel completamente seja restaurado. A restauração de Israel se dá em Cristo, com os 2 povos unidos nas mãos de Deus, certo? Esse é o que Oséias falou e é o que é de muita serventia para nós hoje, de muita compreensão, tá bom? Falei de Ezequiel, falei agora de Oséias. O próximo nós vamos falar o que Deus prometeu para Jeremias. Depois de Jeremias, vamos encerrar o assunto dos profetas e vamos dar início no Novo Testamento, a nova aliança, as 2 casas de Israel na nova aliança, a restauração de Israel através do Evangelho. E nós vamos ver o que foi escrito, o que Paulo escreveu, o que foi dito por Jesus, muitas coisas maravilhosas por Pedro, nós vamos ver no Novo Testamento, na nova aliança. Até aqui, tudo esclarecido. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Deixa o teu like, inscreve-se no canal, compartilha com teus amigos nas tuas redes sociais e fique atento que em breve nós daremos continuidade a esse maravilhoso estudo. Fique todos na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos. Amém.